Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children. Você quer experimentar uma coisa? Você sabe o que um cara drogado é capaz de fazer? Matar qualquer um. Sou capaz de me prostituir para conseguir uma carreira de porra. Agredir familiares. Ela era portadora do mal e, no entanto, não sabia e recorreu ao tóxico. É uma maconha que o sujeito fuma, ele fica doidão para 350 anos. Por 13 minutos, esqueça as drogas. Por 13 minutos, esqueça as campanhas antidrogas. Pouco importa se você é contra ou a favor da legalização. Pouco importa se você é usuário ou nunca experimentou. Há uma corrente dominante na medicina que afirma que a adição é baseada numa predisposição genética, como se parte de nós já estivesse fadado a desenvolver algum tipo de dependência. Em meio a tudo isso, um grupo cada vez maior de médicos e especialistas inclui outras variáveis no processo. Seria impossível, então, entender o vício sem antes entender o ser humano que se vicia. As drogas deixariam de ser a causa dos problemas e passariam a ser sintomas de um comportamento anterior já comprometido. Uma espécie de termômetro da nossa sociedade. Um termômetro de nós mesmos. Experimentar estados alterados de consciência é algo que, enquanto espécie, nós sempre fizemos. Mas por que a nossa sociedade se vicia? Por que isso passou a ser um problema? Seriam as drogas uma espécie de automedicação desastrosa? Entrevista do Dr. José Mauro, plaquete 1. A questão do uso de drogas é, do ponto de vista médico, é uma automedicação. Se o indivíduo está deprimido, toma um antidepressivo, né? Só que ele tem que ter receita para comprar. Se ele está ansioso, né, com muita angústia, vai tomar um ansiolítico, tem que ter a receita para comprar. Ele vai tomar substâncias psicoativas, vai tomar, então, drogas, né? Drogas depressoras, como o álcool. Então, calmante, álcool, ópio, derivado do ópio, heroína, né? Ou drogas excitantes, como a cocaína, o crack, a anfetamina. Ou drogas perturbadoras, como a maconha, LSD, cogumelo. Essas drogas, né? Elas todas têm um viés analgésico e anestésico. Por exemplo, a morfina. A morfina é derivada do ópio. Então, ela tem um viés analgésico, é o maior analgésico que nós temos, né? Então, a maconha tem seus efeitos também analgésicos até sobre certas drogas, como antiespasmódico, antiepilético. Então, a busca da droga em si, ilegal, ou do álcool, é uma forma de trazer o alívio através do viés analgésico, o viés anestésico, o viés medicamentoso dessa substância, que é esse viés analgésico ou anestésico medicamentoso que vai trazer o alívio do mal-estar, o alívio da angústia que o indivíduo está sendo carreado para buscar a droga. É muito comum que haja um movimento de automedicação, de autorregulação da própria personalidade através do uso de substâncias. Isso é muito comum com álcool, isso é muito comum com cocaína, isso é muito comum com maconha, né? Pessoas ansiosas dão preferência para maconha e álcool, e pessoas mais depressivas vão dar preferência, vamos dizer assim, para o uso de substâncias estimulantes, como a cocaína, por exemplo. Né? Então existe essa relação que é real, a gente não pode negar isso. Só que quem desenvolve a dependência química precisa dar um jeito para essas outras questões de uma outra forma, porque o uso de substâncias ele vai estar trazendo comprometimento necessariamente. Essa pessoa vai adoecendo ao longo do tempo, ela vai perdendo suas relações, vai perdendo as condições de trabalhar, de estudar, se desenvolver plenamente. Então existe um efeito desejável, mas muitas vezes, no caso da dependência química sempre, ele descamba para um efeito que é indesejável, porque ninguém quer ter problema. Esse mal-estar, que pode ser traduzido em angústia, em ansiedade, em depressão, em vários estados psicológicos, né, e que o indivíduo não se sente muito bem, a droga pode vir para aliviar esses estados. Agora, a droga pode vir também
para favorecer determinados estados de consciências diferentes, que as pessoas podem estar atrás disso, procurando isso, para buscar uma experiência, por compulsão, por impulsão, ou socialmente envolvido num grupo que tem aquilo como um valor procurado. Muito dessa questão da droga e da adição, ela é uma, digamos assim, uma fachada de uma sede de plenitude que as pessoas trazem, né? No fundo, existe uma sede de estados de consciência conectados, de estados de consciência mais plenos, mais perfeitos, né? Muitos recursos da nossa mente que a vida moderna, a forma moderna de lidar com a psique humana, que até a própria ciência contribuiu muito para isso, estreitando o horizonte das pessoas em relação aos recursos que existem na nosso inconsciente, na nossa mente, nos tornou sedentos e famintos de uma relação mais produtiva com esses recursos que nós trazemos dentro de nós. Viver ou sobreviver, né, é você estar diante de várias ameaças, de várias situações que ameaçam a sua integridade física, psíquica, social, profissional. Né? Sobreviver desde que nasce, você tem que comer, beber, tem que se virar. Os animais fogem dos seus predadores, o homem também tem seus predadores. Nós temos nossos predadores e muitas vezes são silenciosos e internos. É possível entender que projetamos nas drogas uma segurança, bem-estar e plenitude que poucas vezes encontramos em nossas vidas. De que forma podemos transcender? De que forma lidamos com nossas demandas e inquietações? O problema está no homem, né? O homem, nós vivemos um modelo muito danoso de vida terrena. Nós temos que casar, ter filhos, ter um bom emprego, ter uma boa situação pessoal, um bom acúmulo material. E isso é o que, de forma velada ou clara, nos é passado. Mas a vida é muito mais. Então chega uma hora que essas realidades terrenas, às vezes até conquistadas, e quanto mais se conquista, se percebe que elas não dão essa harmonia que o ser humano precisa. Essa sociedade consumista, essa sociedade materialista, essa sociedade hedonista, que preza o prazer, que prega o prazer, ela tem um problema sério, que é o subproduto disto. Qual é o subproduto disto? É uma angústia existencial, porque depois que passa o efeito do prazer, a pessoa se sente cada vez mais vazia. Eu creio que quando se fala em vício ou em ação deficiente, eu acho que o homem se define muito pelo que procura. Nós somos um pouco o que procuramos. E por que procurar o vício? Por que procurar a droga? Haveria então um meio de nos conhecermos? Em uma sociedade que os valores são inversos à nossa procura pessoal e mais íntima, como nos encontrar? Demonizar as drogas evita pensar que também fazemos parte desse processo, que a culpa também é nossa. Mas como nos encontrar? Como preencher ou entender o inacabamento humano, o vazio que todos nós carregamos? Sem negar a ciência e até mesmo a religião, haveria uma resposta, um meio para isso. Uma espécie de ponte para que possamos nos conhecer e fazer parte. A ayahuasca é uma bebida tradicional utilizada por cerca de 52 povos indígenas, não só no Brasil, na América. É uma bebida de um conhecimento tradicional imemorial, que essas tradições carregam. Toda a sua cultura, todo o seu embasamento cultural está centrado na religiosidade, na utilização da ayahuasca. Eu acho que o conhecimento que a ayahuasca dá, ela está ligada assim, ao nosso sentimento, à nossa emoção, e também ao invisível, né? Então a gente vive num mundo em que tudo é matéria, né? Então a gente está vendo tudo, mas existe muita coisa em volta da gente que a gente existe também, né? Outros mundos, outras coisas que a gente não vê. A ayahuasca foi conhecida no nosso mundo urbano,
foi trazida através do mestre Irineu, principalmente, de outros grupos religiosos, de contemporâneos do mestre Irineu, e foi trazida para as cidades através do simbolismo cristão, mas um simbolismo aberto, que reconhece e interpreta todas as outras manifestações culturais, principalmente indígenas e relacionadas ao mundo da ayahuasca, como também de outras tradições, como afro-brasileiras, também são incluídas dentro desse arquétipo da doutrina do Santo Daime. Mas a ayahuasca é muito mais que o Santo Daime está dentro da ayahuasca, né? Uma cerimônia de ayahuasca, uma noite, ela pode mudar a vida de uma pessoa de uma maneira muito radical, né? E muda definitivamente. Quer dizer, não é apenas uma questão do efeito de um fármaco sobre um sintoma, efeito esse que vai desaparecer depois que, resultado que vai desaparecer depois que o efeito for suprimido. Não. A ayahuasca ela dá insights e dá mudanças de personalidade, de maneira de pensar, de enxergar a vida, que são definitivas. A pessoa realmente alcança um novo patamar. Então é o equivalente de um parto, né? Ela está realmente partejando uma nova consciência, está partejando a si própria durante uma cerimônia. Então o parto não é uma situação confortável e tranquila, né? O parto ele é um momento de urgência, é um momento de grandes mudanças, é um momento digamos assim, de dor também, de um período crísico, né? Um momento de crise. No entanto, essa crise ela tem por objetivo reestruturar a pessoa num nível novo. O sofrimento é uma forma de conhecimento muito importante, né? A gente aprende muito quando está sofrendo. Essas provações que a gente passa, muitas vezes, fazem parte do caminho do conhecimento, né? A ayahuasca, como outras medicinas ancestrais, elas vão resgatar o valor da dor para o crescimento humano. O Jung diz, não há crescimento psicológico sem dor. Então, a nossa cultura moderna, ela tenta erradicar a dor, a própria medicina e outros saberes e técnicas atuais, elas têm uma tendência a colocar a pessoa numa situação de que a dor é uma coisa ruim, nós temos que evitá-la a qualquer custo, né? Então, as culturas ancestrais não são assim. As culturas ancestrais, a dor faz parte dos ritos de iniciação, dos rituais de passagem, a todas as transições importantes de vida, os processos de crescimento, os processos de encontro com o divino, com o sagrado, os processos mais sublimes e superiores que uma pessoa pode alcançar, todos são perpassados pela dor. Enfrentemos a dor. Como a ayahuasca pode nos ajudar a seguir? 2. Eu acho que ajuda porque eu acho que ajuda a pessoa a se conhecer, a pessoa saber quem ela é, o que ela está fazendo aqui, né? E entender uma série de coisas da sua existência. A ayahuasca pode ajudar a pessoa a ir no passado, ver os nós, ver os traumas que ela teve, que a levaram a buscar evitar determinadas situações de uma maneira quase fóbica, a fugir da realidade, a procurar apegar-se de uma maneira patológica a alguma coisa, a uma substância, seja lá o que for. A experiência com a ayahuasca, ela dá essa capacidade de você nascer de novo, de você buscar uma compreensão da sua missão, né? Da sua presença aqui. Não estamos aqui à toa, eu acredito nisso. É a possibilidade de você, ao entrar em conexão com as regiões supraconscientes do inconsciente, da nossa mente, você poder processar esse passado de uma maneira nova. Eu não sou aquilo que o passado fez de mim hoje. Eu sou o que eu faço hoje com aquilo que o passado me legou. Todo ayahuasqueiro, seja em qualquer cultura, reconhece na ayahuasca um veículo de transformação
de um alimento espiritual, de um reconhecimento na sua vida da sua verdadeira identidade, seja em qual cultura esteja estabelecida. São essas as perguntas que estão imbuídas dentro do propósito daquele que busca a ayahuasca, se conhecer, né? Eu acho que é um pouco isso. O homem, como ser espiritual, se ele não transcender a existência terrena e a sua própria condição física, corporal, ele pode até viver bem, mas num dado instante de sua existência, ele vai sentir falta dessa transcendência. Não necessariamente no sentido religioso confessional, mas no dado meramente espiritual. O homem é um ser que ele precisa do sagrado, que ele precisa do mistério.